E o assunto agora no Agricultura BR é o mercado do café. Vamos falar agora a respeito de preços no mercado futuro, dos estoques, como é que estão, e também como é que estão encerrando os valores negociados em 2019. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com o Rodrigo Costa, ele que é diretor da Trading Comexim, está em Nova York e fala sobre o mercado do café, é um especialista da área. Rodrigo, muito boa tarde, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. O mercado de café está subindo mais uma vez hoje, depois de um ano onde as cotações ficaram pressionadas durante a maior parte do tempo em função da perspectiva de uma safra futura brasileira grande. A gente está vivendo num ano deficitário, mundialmente falando, o Brasil produzindo menos, o consumo ele tem crescido a taxas melhores do que as vegetativas que a gente tinha anteriormente. Os estoques estão em níveis relativamente confortáveis, os agentes estavam acreditando que as cotações poderiam continuar caindo, principalmente porque o Brasil tem um potencial de colher uma safra recorde em 2021, ou seja, a partir de julho do ano que vem, e por causa disso os fundos acabaram montando uma posição vendida bastante grande. Acontece que de outubro para cá os fundos começaram a cobrir essa posição vendida e o mercado teve uma apreciação do meio de outubro até agora em nada mais, nada menos do que 30%, ou seja, é bastante significativa. Não existiu nenhuma mudança tão grande no que é referente ao fundamento. Pelo contrário, nós tivemos uma desvalorização do real para níveis recordes baixos, né? De baixa recorde. O mesmo se passou com o peso colombiano, ou seja, os países produtores, os dois principais países produtores da variedade arábica, acabaram, eles já estavam em níveis, os preços internos nesses países, ou seja, no Brasil e na Colômbia, já estavam em níveis que apontavam um equilíbrio ou até davam algum tipo de fôlego para a produção, mas mesmo assim os mercados eles não prestaram tanta atenção nisso. Na minha opinião, você teve um fluxo positivo de investimento também em commodities, em função de um cenário macroeconômico de afrouxamento monetário, e com isso os preços das outras commodities também subiram um pouco mais. O café ele aproveitou essa onda e agora todo mundo se pergunta se o mercado vai continuar subindo ou se ele vai retornar um pouco esses ganhos por eles terem sido bastante grandes. Alguns fundos eles olham bastante a questão técnica, ou seja, o gráfico do café ele está bastante positivo e por hora os fundos que estavam vendidos estão entrando comprados e continuam comprando, de forma que a gente pode aguardar um mercado ainda bastante volátil daqui para frente. Eu imagino que para esse final do ano as cotações elas devem ficar acima do que nós fechamos o ano passado, que fecharam em torno de 113 centavos no dia 31 de dezembro de 2018. Agora para 2019 eu imagino que a gente deve ficar provavelmente entre 115 e 120, é difícil precisar exatamente um número. E para o ano de 2020, eu acho que se o real continuar desvalorizado, a gente talvez veja o mercado retornar um pouquinho mais para baixo, mas certamente não fazendo novas mínimas, já que o Brasil vai entrar na safra grande, qualquer que seja o tamanho dela, com um percentual vendido relativamente maior. O que a gente pode falar, obviamente, para o produtor de café é ele tendo a disciplina, sabendo o seu custo de produção, tendo em mente qual é o seu objetivo de ganho, ele ir aproveitando essas altas do mercado para fazer as suas trocas, as suas vendas futuras, porque a gente nunca vai saber exatamente qual que é a alta do mercado só depois que ela passar, né? E do ponto de vista de abastecimento mundial,
a gente não tem um problema, salvo se existir algum tipo de evento climático, seja uma seca no Brasil no começo do ano, ou qualquer outras perdas que possam acontecer no decorrer do próximo ciclo. Então, a gente tem um mercado já em equilíbrio, onde todas as origens neste nível de preço já começam a ser remuneradas, logo o cuidado, o cultivo, ele deve continuar sendo feito para todas as outras origens também. Então, o café, ele finalmente reagiu mais à questão de ter, antes dessa subida de 30%, estar abaixo do custo de produção das outras origens, que não é o Brasil e não é a Colômbia, por causa dos diferenciais firmes e das moedas, como você tem anteriormente, e agora a gente já está num ponto onde todo mundo já consegue equilibrar suas contas. Então, eu acredito que o mercado ele possa encontrar um equilíbrio aí ao longo do ano, provavelmente nesses níveis de preço, talvez um pouquinho mais acima, mas começar o ano talvez um pouco mais pressionado, como eu mencionei. Eu acho que essa é a mensagem. Tá certo, Rodrigo, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Eu conversei com o Rodrigo Costa, ele que é diretor da Trading Comexim, trabalha com café, um dos escritórios mais tradicionais do país. Ele está no escritório em Nova York, participa aqui do Agricultura BR, do Canal do Boi, trazendo as informações e o seu ponto de vista a respeito do que acontece, principalmente com esses estoques aí norte-americanos.